de longe também, tá bom? Deus abençoe a pastora. Vamos orar por ela? Vamos orar? Vamos pedir a Deus, Pai, usa a tua serva, a tua filha, que o Senhor use ela poderosamente, que ela seja canal do Senhor, canal do teu fruir, Senhor, um instrumento nas tuas mãos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora. Boa noite a todos, graça e paz. Pode sentar, amados e queridos do Senhor. É um prazer, uma alegria muito grande, né? E ao mesmo tempo a gente sente o peso da responsabilidade que é estar aqui. Não é fácil, não é fácil a gente estar aqui em cima e essa responsabilidade, né, grande de ministrar a palavra. Mas eu louvo a Deus porque a gente entende que o Senhor, Ele tem nos chamado, né, para essa obra maravilhosa que é ministrar a palavra, e é muito gratificante, porque quando a gente ministra, a gente também é ministrado, né? Quando você cuida através da palavra, você também é cuidado por Deus. Deus, ele vem também cuidando de você, cuidando das tuas necessidades, cuidando da tua vida, cuidando de tudo que é relacionado a você. Por quê? Porque nós entendemos que o nosso Deus, ele é um Deus que ele cuida dos seus, né? Então, ontem eu tive o prazer, a satisfação, a alegria de ministrar pela manhã lá em Miguel Couto, no Ministério Novo Dia, numa consagração, e foi uma bênção. Muitas mulheres, sabe? Foi uma coisa assim muito linda, muito profunda mesmo, que Deus fez ali, e foi tremendo. Através da nossa amiga, irmã em Cristo, a Ana Cláudia, né, esposa do pastor Josias. Então eu tive a satisfação de estar ali com as irmãs, ministrando ali, que é até uma campanha, né, que elas estão fazendo lá, e vai decorrente desse mês todo, até o término desse mês, e o último dia será no dia 27, e aí será o dia todo, e terá almoço, terá café, terá lanche da tarde, e até ela também, né, nos convidou para nesse dia, se pudermos, estarmos lá. Amém? Então, assim, foi maravilhoso, foi tremendo, fui muito bem recebida, um carinho muito grande das irmãs, foi uma bênção tremenda, né, queridos? Mas vamos compartilhar a palavra de Deus em Salmo 119. Hoje eu quero falar nessa passagem bíblica do Salmo 119, do 1 ao 11, que diz assim: bem-aventurados, a versão da minha é um pouco diferente, né? Algumas palavras é um pouco diferente. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém, amados? Glória a Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. O salmista Davi, nesse salmo, ele fala sobre guardar a palavra do Senhor no coração, para não pecar, né? Em outra versão, aqui é a mesma, fala, né, da mesma maneira, para não pecar contra ti.
Então nós entendemos que a palavra de Deus, ela é sem dúvida, né, um tesouro para a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos guia, ela nos dá direção para que possamos viver uma vida, ter uma vida cristã de acordo com aquilo que Deus, Ele tem preparado para o seu povo, para a igreja, para os seus filhos. Então nós vemos que guardar a palavra de Deus é um mandamento do Senhor, né? Porque todo aquele que guarda a palavra de Deus para viver, praticar a palavra, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Ele não fica perdido entre as circunstâncias, não, porque ele guarda a palavra, então ele é constantemente guiado pelo Espírito de Deus a fazer aquilo que Deus tem colocado diante dele para cumprir, né, a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos guia, ela nos orienta, ela nos exorta, ela nos corrige, ela nos conforta, ela traz alegria, ela traz esperança, tantas coisas boas que a palavra de Deus, desde o momento em que a gente entende e decide guardar em nosso coração, ela traz benefícios para as nossas vidas. Amém, amados? Então, nós não podemos tratar, lidar com a palavra de Deus de qualquer maneira. Porque o cristão que é cristão, ele tem uma vida séria diante do Senhor e diante das testemunhas, diante dos outros, diante da sociedade. Então tem pessoas que ele trata a palavra de Deus com certo descaso. E não é assim que nós vimos aqui. Ele fala, o salmista fala que é para nós guardarmos a palavra. Querido, nós precisamos, deixar verdadeiramente a palavra de Deus brotar em nós. Nós precisamos deixar a palavra de Deus fluir em nós, porque quando nós estamos enxertados na palavra, nós fomos enxertados por essa palavra, amém, queridos? Quando a palavra está em nós, quando nós estamos na palavra, a Bíblia diz que tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você deseja, através do teu coração inclinado para a palavra de Deus, Deus obviamente vai o quê? Satisfazer o desejo do teu coração, do meu coração. Então, nós vemos casos de pessoas que tratam a palavra de Deus com certo pouco caso. E com Deus nós não podemos lidar assim. Nós temos que lidar com o Senhor com o devido respeito e reverência que Ele merece, porque Ele é a autoridade maior sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Tem pessoas que levam dias, tem pessoas que levam meses, sem abrir a Bíblia para ler sequer um capítulo. E quando na verdade aqui o salmista fala, eu quero destacar esse 11 aqui para a nossa meditação. O salmista fala: guardei as tuas palavras no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando você não guarda a palavra de Deus, obviamente você fica vulnerável aos ataques malignos espirituais, Então, quando você guarda o teu coração, você está protegendo a tua mente, você está protegendo a tua vida. Então, assim, você não está vulnerável aos ataques que vêm e se levantam, sobre a vida do crente. Porque, como diz lá em João 10:10, o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir.
Mas Jesus Cristo, Jesus que morreu, ressuscitou pelos nossos pecados, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância significa uma vida plena, uma vida completa, uma vida de verdadeiramente testemunhas do Senhor Jesus. Então, Davi, através desse salmo, ele nos ensina algumas coisas aqui muito importantes. Amém? Então, nós precisamos guardar em nossos corações e trazermos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, esse tesouro que é a palavra de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Para a nossa vida. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração. Então, a palavra de Deus aqui você vê, aqui em Hebreus, o autor falando que a palavra de Deus, querido, ela tem tanto poder, que ela penetra até no mais profundo da nossa alma. Ela divide, ela separa, Aqui, como nós podemos ver, ela é comparada, tem aqui uma simbologia da espada. Ela é comparada com uma espada que tem 2 fios, que tem 2 lados, que corta, divide, separa, E ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então nós vemos que existe, na palavra de Deus, algo muito maravilhoso para que nós possamos ter verdadeiramente uma vida completa, plena, guardada pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder de transformar vidas, como tem transformado a minha e a sua. A palavra de Deus, ela é poderosa para curar, para salvar. Amém, queridos? A palavra de Deus, diante da palavra, nada fica em oculto. Diante da palavra de Deus, tudo se revela. Diante da palavra de Deus, quando nós colocamos, no altar de Deus, ou seja, na palavra do Senhor, diante da palavra de Deus, a nossa vida, tudo é tratado. A palavra de Deus, ela é um medicamento espiritual que trata a tua alma, que trata a minha alma, que trata o teu ser. Ela tem poder para penetrar no mais profundo e dividir a alma e o espírito. Amém, amados? Glória a Deus. Ela conhece os propósitos do nosso coração, a intenção do nosso coração. Então, uma coisa que nós podemos aprender aqui com Davi nesse salmo é que a palavra de Deus, ela é o que? Um tesouro. E ela tem um valor inestimável. Diga assim comigo: a palavra de Deus, ela tem um valor inestimável. A palavra de Deus, ela é mais valiosa do que o ouro e a prata. Amém, amados? Então, a palavra de Deus, ela nos fornece o quê? Ela nos fornece sabedoria. Ela nos fornece contentamento. Porque quem conhece a palavra, guarda a palavra, ele não vive descontente. Ele não vive insatisfeito, mas ele compreende o propósito de Deus na vida dele. E por isso ele se torna um crente contente, Não insatisfeito, mas um crente com contentamento,
naquilo em que naquilo que ele tem vivido, sabendo que ele tem guardado a palavra, e o que basta é guardar com Deus, o que basta é você obedecer. Quando você obedece, tudo se realiza, tudo vai para o seu devido lugar. A palavra de Deus, ela nos oferece, querido, segurança. Diga assim comigo: a palavra de Deus, ela nos oferece segurança, esperança nos momentos difíceis, né? Porque naquele momento assim que lá na tua casa, só você e Deus conhece, né, e sabe de todas as coisas, o que vai no teu pensamento. E naquele momento assim, em que você está pensando lá, só Deus sabe o que você está pensando. Vai no teu pensamento. E a palavra dele entra com o agir. A palavra de Deus, ela entra com o conforto. Ela entra trazendo controle na situação. Então, a palavra de Deus, ela traz o quê? Ela traz sustento para a nossa vida espiritual. E, queridos, não manusear a Bíblia no nosso dia a dia. Uma coisa que nós cristãos temos que aprender, né, fugiu a palavra agora. Nós temos que aprender a fazer, né? É tirar tempo para ler a palavra, né? Ler a palavra, guardar e praticar. É uma palavra simples, né? Porém, é a palavra de Deus. Não é a palavra, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Eu apenas estou transmitindo aquilo que, né, nós estamos lendo aqui. Então, a palavra de Deus, ela é o que? Ela é um sustento. Ela é o pão espiritual. Assim como o nosso corpo físico, né? Ele precisa do alimento, precisa do pão. Assim mesmo a nossa alma, o nosso espírito necessita desse sustento espiritual. Porque quando a gente fisicamente não se alimenta direito, a gente tem alguns sintomas, né, de fraqueza, tonteira. Às vezes, né, o estômago ronca, tá gritando, avisando que o quê? Tá na hora de comer, né? Mas espiritualmente falando, levando para o lado espiritual, né, nós também precisamos alimentar o nosso espírito, a nossa alma da palavra de Deus, amém? Então a palavra de Deus, ela é algo que não pode faltar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa leitura diária. Não pode faltar a palavra de Deus. Por quê? Porque é um sustento espiritual. Assim como o corpo necessita do alimento sólido, físico, a nossa alma, o nosso espírito também necessita desse sustento espiritual. Por isso Davi falou: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, Jesus, ele afirmou que não só de pão viverá o homem, Mateus 4:4, amém? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus, toda palavra que procede da boca de Deus. Então, nós temos, né, na nossa vida, nós cristãos, crentes em Jesus Cristo, nós precisamos ter a prática da leitura bíblica, né? Aqui na nossa igreja a gente não tem escola dominical, mas em casa você tira um tempo, ou pela manhã antes de sair para o trabalho, ou à noite, né, depois que jantou, tirar um tempinho, meditar na palavra, reunir a sua família na sala, no sofá, né? Vamos ler a palavra de Deus, vamos guardar essa palavra no nosso coração, porque ela é um sustento espiritual para a nossa vida. Então, nós vemos que aqui ele falou que nós precisamos guardar no coração. Por que guardar no coração? Porque o coração é o melhor lugar para você guardar a palavra. Quando você vai guardar algo valioso, você não escolhe o melhor lugar para guardar.
A mesma coisa, Davi, ele disse aqui pra gente, né? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, o coração, né, que é a nossa mente aqui, é o melhor lugar de se guardar. Por quê? Porque ele guardar, a palavra guardada aqui na sua mente, você vai estar sempre lembrando de um versículo bíblico. Você vai estar sempre, o Espírito Santo vai sempre te fazer lembrar de um louvor, né? De algo edificante. Porque a palavra de Deus, ela edifica a nossa vida espiritual. Então, é importante nós tentarmos, né, fazer aquilo que o Senhor mandou que nós fizéssemos. Vamos guardar a palavra. Vamos procurar através da palavra ter mais intimidade, ter mais, sabe, se achegar mais ao Senhor. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, para termos direções certas, saídas certas, precisamos guardar a palavra no coração, na nossa mente. Por quê? Porque quando guardamos a palavra, nós estamos protegidos do mal. Ele falou aqui que guardou a palavra de Deus no coração para não pecar. Então, o que você entende com isso? Que a palavra, ela te livra, te guarda de você pecar, né? De você errar. Errar é humano, mas a palavra de Deus, ela nos protege. Ninguém está livre de errar, de pecar. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, o salmista está dizendo, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Então, quem guarda a palavra de Deus, ele está protegido, né? A tentação pode até vir, ele pode ser até tentado a pecar, mas porém, né, o zelo, a palavra de Deus vai cuidar e vai te despertar na hora daquele abismo que você talvez chegue na boca do abismo, na boca do precipício, quase caindo numa tentação, mas a palavra de Deus vai te livrar, vai te guardar. Olha, queridos, que revelação tremenda é essa! A palavra de Deus, ela te protege de você pecar. Amém? Então, no coração é o melhor lugar de se guardar esse tesouro, que é a palavra de Deus. Então, através de você guardar a palavra, você tem intimidade com o Senhor. Né? O que é ter intimidade com Deus? É você, aonde estiver, na rua, no trabalho, andando, né, falando, você está sempre ali, ó, ligado com Deus. Senhor, me guarda, Senhor, me livra dos arguilhões, dos dardos inflamados na minha mente, no meu pensamento. Por quê? Porque a nossa mente, espiritualmente falando, ela é um campo de batalha. Porque, como a Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas ninguém tem desculpa para isso não, porque se você guarda a palavra de Deus no teu coração, ela está te protegendo de você pecar. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Amém? Então precisamos guardar a palavra para termos proteção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Guardar a palavra significa se tornar parte dela, sabia? Quando você guarda a palavra, você se torna parte da palavra. Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 10. Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
Então, Romanos 8, também 37, diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus, né? Então, é no coração que a palavra de Deus, ela gera os frutos da nossa alma e impacta a nossa vida de cristão. Sabe assim, quando você sente espiritualmente, você está assim andando na rua e você sente assim que algo ia acontecer contigo e você sente assim aquele impacto, né? Por quê? Porque você faz parte, a palavra de Deus está em você, você faz parte, a palavra faz parte de você, está dentro de você. E a palavra de Deus, ela te dá assim, você sente que você teve um livramento, você sente aquele impacto. Então você precisa entender que nós somos, a palavra ela faz parte de nós. Então por isso esse amor tão grande de Deus por nós, então por isso esse zelo maravilhoso dele por nós, que faz de cada dia que nós vivemos, nós nos apaixonemos mais e mais por ele. Porque, como diz a palavra, não fomos nós que o escolhemos, não fomos nós que o amamos primeiro, não. Ele nos escolheu e ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e nos trouxe para a sua presença, para impactar as nossas vidas com a sua palavra. E nós que somos dele, na feitura dele, para vivermos as boas obras que ele preparou para nós, para a sua igreja. Então, quando a palavra de Deus, ela habita em nós, verdadeiramente, amém, amados? Nós estamos guardados e protegidos pelo Senhor. Aqui ainda, no versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, toda vez que algo de ruim, você sentir que algo de ruim quer te cercar, quer te atingir, lembra que você está guardado pela palavra de Deus e que você também está guardando a palavra dentro de você e que você pode usar essa palavra a teu favor. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus, ele venha moldar. Quando a gente guarda a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem toda a liberdade de moldar a nossa vida, o nosso caráter, as nossas decisões e vivermos guardando a palavra, porque estamos guardando a palavra para vivermos a palavra. Amém? Para nos proteger. Por isso é que ele deixou esse conselho para nós. Eu não vou estender muito. Então, eu quero fazer aqui uma comparação. O crente, quando ele guarda a palavra de Deus, ele vive a palavra, ele não quer outra coisa a não ser se envolver mais e mais com as coisas de Deus. Então, o crente, quando ele está encharcado, mergulhado na palavra de Deus, eu quero aqui fazer uma ilustração de uma esponja de louça, de limpeza. Quando você pega uma esponja, você pega tá lá com a pia cheia d'água, ou um tanque, ou uma bacia, você está limpando um tênis ou qualquer coisa. Quando você pega a esponja, que você joga ela dentro d'água, o que acontece? Ela encharca, né? Então, quando você espreme, quando você aperta ela espreme água para todo lado. Assim mesmo é o crente que guarda a palavra de Deus. Qualquer coisa, ele lembra logo de um versículo. E como a Bíblia diz que o coração está cheio, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio da palavra de Deus, quando você sentir algo diferente,
você vai o quê? Falar um versículo da palavra. Você vai lembrar de uma palavra do Senhor. Então, o crente, ele precisa ter a palavra de Deus no coração. Amém, queridos? Nós somos, né, o que a Bíblia diz que nós somos. Então, se a palavra ela faz parte de nós, então você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? Você é um vitorioso, você é mais que vencedor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Amém? Os anjos do Senhor, Salmo 91, né, acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Versículo 11. Então, o crente cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, ele é como uma esponja de louça cheio de água. Quando aperta ele espirra água para todo lado, né? Claro que você não está espirrando água, né? Mas você conhece a palavra. E essa palavra, ela trabalha ao teu favor. Amém? Ela vem para te livrar, para te guardar. Desde o momento em que você também ama essa palavra e guarde essa palavra. Porque quando Deus nos amou e nos escolheu, Ele tem um propósito com cada um de nós. Então nós precisamos guardar a palavra, porque aonde quer o crente cheio da palavra, tratado na palavra, aonde quer que ele vá, ele sabe dar bom testemunho. Por quê? Porque ele não é uma pessoa comum, ele é uma pessoa diferente, separada, para viver a palavra, demonstrar, fazer a diferença aonde quer que ele vá. Glória a Deus. Então precisamos guardar a palavra. Quando guardamos a palavra de Deus, nós também somos guardados pelo poder de Deus. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé. Vamos falar, vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito através de nós. Eu não sei se vocês têm um louvor para louvar. Tem? Tem? Não? Amém? Então vamos agradecer a Deus por tudo que Deus é para nós. E por tudo que nós somos na presença dEle. Vamos agradecer a Ele pelo cuidado dEle em nós. Porque a palavra dEle, ela cuida de cada um. Senhor, muito obrigado pela Tua santa palavra, por essa palavra que nos edifica, por essa palavra que nos exorta, por essa palavra que nos consola. Pai, em nome de Jesus, como diz o salmista, Senhor, guardei a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Pai, que nós venhamos estarmos guardados, Senhor, de pecar. Venha nos fortalecer, ó Pai. Venha ser conosco, Senhor. Pois Tu sabes, Senhor, o quanto precisamos e necessitamos de Ti. Sem Ti nada somos, mas o Senhor é tudo em nós. Seja tudo, Senhor, em mim. Seja tudo, Senhor, em cada um que aqui está. Oh, Espírito Santo, venha com o Teu poder, venha com a Tua Shekinah, venha derramar mais e mais. Coloca o desejo no coração, Senhor, de cada um, de meditar mais e mais na Tua palavra. Porque, Senhor, sem conhecer a Tua palavra, nós não somos nada. Nós não poderemos vencer, Senhor, as tribulações, as tentações. Mas, Senhor, muito obrigada por esse despertamento de guardarmos a Tua palavra, Senhor. Ah, Jesus amado, Deus querido, obrigada pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. Obrigada, Senhor, pois o Senhor nos guarda, Senhor. O Senhor acampa os Teus anjos na nossa frente. Ó Deus, o Senhor acampa os Teus anjos ao nosso redor e nos livra, Pai. Senhor, somos Teus e a Tua palavra faz parte de cada um de nós. Senhor, o que respiramos, o que falamos, Senhor, vem de Ti, ó Pai, pois o Senhor capacita
capacita, Senhor, a cada um. Capacita cada um de praticar a tua palavra. Meu Deus, há poder no teu nome. Visita, Senhor, as nossas vidas. Visita com a tua palavra poderosa, que tem poder de transformar, de mudar, de libertar, Senhor. Meu Deus, há poder no teu nome, há poder na tua palavra. A tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante, Senhor, do que uma espada de 2 gumes. E é apta, Senhor, ela separa medulas, ela separa as juntas. Pai, em nome de Jesus, começa a penetrar agora no nosso ser com a tua palavra e vai dissipando, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, meu Deus. Ah, Deus maravilhoso. Queridos, fale com Deus nesta noite, ore ao Senhor, fale com Ele, chame pelo teu Pai. Você tem um Pai, você tem um Pai que sempre está te dando uma palavra, um aconselhamento. Achegue-se ao Senhor neste momento em oração, em clamor. Meu Deus, vai movendo, que a tua palavra, Senhor, ó Deus, venha verdadeiramente remover, tirar as pedras, tirar toda a falta de entendimento, trazer libertação, Senhor. Meu Deus, nós somos teus, a tua palavra faz parte de nós, da nossa vida. Somos testemunhas de ti, do teu poder, do que o Senhor fez e faz a todo momento na nossa vida. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Cuida de cada um de nós. Venha cuidar, Senhor, para a glória do teu nome. Amém e amém.